Na verdade, esse meio, essa tecnologia tem nos favorecido porque o nosso sistema, nossa aparelhagem, ela pode ser usada em 40 pontos simultaneamente. Nós estamos começando a nos integrar com outros irmãos, com outros grupos, e em breve, por certo, estaremos usando toda a nossa capacidade. E também teremos um centro de retransmissão de tudo aquilo que é de informações para todo o nosso povo, para que não venhamos ter uma defasagem no ensino, uma unidade na maneira, na forma de conduzir essa tão grande obra. Às vezes nós paramos e pensamos, quando nós começamos a pensar muito, eu acho que os irmãos também, da mesma forma, quando começam a pensar muito assim na obra, na prosperidade, às vezes até em regiões que não são muito grandes, vem sempre aquela preocupação, né? Onde é que nós estamos, de onde saímos, para onde estamos indo, o caminho está correto, quer dizer, aquilo que está sendo feito está correto, ou nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Isso é muito importante, porque a unidade da obra, nessa hora, é fundamental. Nós estamos pregando a mensagem, a última mensagem para o mundo. O mundo nunca ouviu essa mensagem, a mensagem de corpo. Nós falamos para os irmãos que têm estado conosco, especialmente os irmãos da União Soviética. Eu queria que você passasse aquele slide que a gente mostra, o início, o ministério inicial da igreja é exatamente para mostrar aos irmãos. Eu não sei se os irmãos de fora vão poder captar eles estão sendo informados desses quadros que estão sendo passados aqui, estão, né? Aquilo que está vindo aqui para o quadro está chegando lá, né? Isso é muito importante. Meus irmãos, nós estamos não é bem isso não, mas tem um outro que nós mostramos mas deixa só, inicialmente, nós temos aqui um gráfico, né, mostrando a situação do cristianismo no decorrer de todo esse tempo. Nós vemos aqui a Igreja Apostólica. O que caracterizou a Igreja Apostólica foi exatamente a influência do cabeça, as revelações, toda a doutrina que foi estabelecida ali pelo cabeça, porque Jesus se revela nos 4 evangelhos de todas as formas. Ele se revela de todas as maneiras, falando a respeito do reino, da proposta que ele tinha para o reino, mostrando que Israel não tinha cumprido o objetivo, aquilo que era o profético, Israel deixou de lado, Israel se esqueceu, a religião entrou no lugar da revelação. Então o culto era simplesmente uma máscara, era uma máscara litúrgica, onde as pessoas se escondiam ali, pensando que Deus estava exatamente ali naquele meio. Diz assim, Deus está aqui simplesmente porque nós estamos aqui, e não é bem assim. Deus está no meio dos seus servos, no meio de um povo que glorifica o seu nome, no meio do povo que tem a consciência dessa relação com Ele, dessa comunhão com Ele. Mas o povo não tinha mais essa consciência. Então, a partir daqui, inicia-se a igreja. Então, Jesus é o resultado de todo aquele processo do Velho Testamento. Quando se abre o Novo Testamento, portanto, nós vamos ver os milagres de Jesus, a cura, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. O que foi, na verdade? A viúva de Naim era o quê? Ela só tinha um filho, ela não tinha herança, ela não tinha mais nada.
Então era uma viúva sem herança. Não tinha nada. Tinha só um caixão ali, um filho morto, e a multidão fazendo aquilo que tinha que fazer. Era levar o menino. Então é isso mesmo, a religião é isso. Ela está morta, ela não tem mais o que fazer. É enterrar mesmo. E consolar a viúva. Mas acontece que Jesus veio e deixou a multidão de lado e tocou no caixão e deu vida àquela criança. Então, é a ressurreição. O que Jesus estava mostrando ali? Estava mostrando a mãe, Israel, uma viúva que não tinha herança, não tinha mais herança, mas o filho, que era ele próprio, ressuscitando para dar sequência à linhagem de Israel. Então, todo o Novo Testamento é uma correção do Velho Testamento, das falhas do Velho Testamento. Se os irmãos citarem qualquer texto aqui nos Evangelhos, nós vamos mostrar claramente. Tivemos uma reunião de pastores, os irmãos abrem a palavra aí, em qualquer texto. Traziam, aí nós mostrávamos ali onde é que estava a relação com Israel, com a igreja, o projeto para a igreja, os mesmos religiosos, as mesmas lutas que Jesus teve no Velho Testamento, as mesmas nós estamos tendo. Então nós estamos enfrentando, na verdade, aquelas lutas de um momento final, porque o tempo foi passando, aqui 312 houve a mistura do cristianismo, houve uma queda do cristianismo, porque foi um envolvimento com o Império Romano, mas Deus dando oportunidade ao homem. Aqui era o colégio apostólico acabou-se, morreu praticamente. Agora, a igreja perseguida aqui, sobrevivia perseguida, mas quando ela se une ao Estado, o Senhor entrega praticamente o cristianismo, dizendo, vamos dar para os homens que estão no poder, não é isso? Mas eles vão levar, o cristianismo vão levar. E eles não conseguiram. Constantino, com todo o poder dele, levou o cristianismo para onde? Levou o cristianismo para os pensamentos dele. As pessoas pensam assim, bom, Constantino não tinha nada. Não é nada difícil que ele tivesse tido uma experiência. Só que ele pegou a experiência e foi para o lado do paganismo. Quando ele reconstruiu aqueles monumentos todos de adoração pagãs, ele voltou tudo para o cristianismo. Então, ele tinha boa vontade, ele tinha, vamos dizer, desejo, mas não deixou o Espírito Santo dirigir. A obra do Espírito, o Espírito Santo tem que dirigir, não há outra saída. E essa é a nossa grande preocupação. 1000 anos, uma igreja que viveu só de aparência, de idolatria, de dogmas. A igreja primitiva foi esquecida, todos os sinais que existiam na igreja primitiva desapareceram, toda a doutrina desapareceu. Qual era a principal doutrina da igreja que é apostólica? O que é que Pedro pregava? O que é que os apóstolos pregavam? Eles pregavam uma única coisa, aquilo que ninguém entendia, aquilo que as pessoas racionalmente não iam entender. O que racionalmente você não ia entender? É que um homem havia morrido e ressuscitado. Ninguém viu esse homem. Aí estava o problema. Ninguém viu o homem ressuscitado. Porque a primeira coisa, depois da ressurreição, o que mais preocupou o Senhor Jesus foi se esconder. Ele só se revela aos seus discípulos, ele se revela a um grupo que esteve com ele, porque era aquilo que ele precisava, eram as instruções que ele precisava dar, era o ensino que ele precisava dar, era a despedida dele. Mas ele não tinha interesse nenhum em aparecer. Ele não tinha. Se fosse eu, outro aqui qualquer, nem que fosse em cima de um caixote de sabão, eu tinha que ir cebola, eu me levantava e dizia, ressuscitei, está entendendo? Estou aqui e sai da frente. Não é isso? Por quê? Quem ressuscita. Então, Jesus ressuscitou. Mas o que acontece? Ele se escondeu. Ninguém viu Jesus.
Ninguém achava Jesus. Os gregos iam reconhecer Jesus, os judeus iam reconhecer Jesus, jamais. Ressurreto, jamais. Então não adiantava, ele não queria ser espetáculo. O que Jesus fez da verdade? Quando ele ressuscitou, ele se revelou. Ele se revelou no caminho de Emaús, né? Quando ele parte o pão, ele se revelou a Maria quando chamou Maria pelo nome. É isso que ele faz. Ele se revela na comunhão, às vezes num culto, ele se revela num chamado, ele se revela quando ele estava na beira do lago ali, né, assando o pão e o peixe. Ele se revelou quando ele estendeu a mão e falou para o discípulo que não cria. Ele disse: olha, os sinais estão aqui. Então ele se revela pelo ministério, o ministério completo, que tem as marcas do Senhor Jesus, que tem a revelação de Jesus. Mostrou a mão, 5, e mostrou o corpo ferido. Então ele mostrou aquilo que é fundamental, a revelação e o corpo. Meus irmãos, não existe outra coisa. Ele mostrou os sinais de onde saiu o sangue, a água. Ele mostrou aquilo. Então ele estava apresentando apenas alguns dados necessários só para os seus discípulos, porque os discípulos não tinham reconhecido Jesus. O homem não reconhece a Jesus. O homem só reconhece a Jesus quando ele se revela. O que ele fez? Então não adianta a história. Eu posso conhecer a história de Jesus. Aí está o problema da religião. É quando você... Então tem uma história de Jesus, uma história bonita, é uma história que você crê em tudo mais ou menos. Você crê que ele ressuscitou, mas você não sabe se ele está vivo. Você crê que disseram a você está entendendo mais ou menos, você decorou a Bíblia, você sabe algumas coisas, você canta umas coisas parecidas com Jesus, e bota o nome dele no meio. Isso é a religião, está aí. Agora, a experiência com Jesus é outra coisa. É quando o Espírito Santo se revela. Então Jesus se escondeu. Por quê? Porque ele não queria que o mundo o conhecesse naquela figura mais humana. Agora ele queria que o Espírito Santo revelasse a ele. Então não adianta você dizer que crê em Jesus porque você tem um instinto bom, porque você é uma pessoa crédula. Não adianta isso aí. Se Jesus não se revelar através do Espírito Santo, se não for uma operação do Espírito Santo, se você não conheceu o novo nascimento, não aconteceu nada na sua vida. Esse é o grande problema. Então não adianta ser pastor sem experiência com Deus. Não adianta. Não adianta ser diácono sem uma experiência profunda com Deus. Isso tem a instituição, ela vai existir. E nós vamos ter tudo isso. Mas é preciso ter uma experiência com Deus. O ministério tem uma bênção a mais. Qual? Você tem primeiro a salvação, uma bênção. Depois o senhor vem, batismo com o Espírito Santo, outra bênção, uma confirmação da sua salvação. Depois o senhor te dá dons espirituais. Aí você tem outra confirmação dos dons espirituais. Depois o senhor te dá um ministério. Aí quando ele te dá um ministério, aí você está totalmente responsável e comprometido com o Senhor. Porque é uma salvação maior. Ele está dando a você uma experiência de salvação mais profunda. Te dá uma unção. É por isso que o grande problema daqueles que caem, esse é o maior problema. Onde estiver o cadáver estão os abutres. Quando você tem uma morte espiritual de um pastor, não há coisa pior. Não deixe ele entrar na sua casa. Não deixe. Se amanhã eu vier a cair, como qualquer pessoa pode cair, não deixe, não abra a sua casa para eu ir conversar, dizer que eu caí por causa dos outros, porque a obra não presta, por causa disso. Não me deixe entrar. Porque se eu entrar na sua casa, eu vou levar a opressão do caído. E é a pior que existe. A nossa luta hoje não é com o mundo, não. A nossa luta hoje, a nossa maior, são com os caídos. Os caídos são os piores elementos. E vocês querem ver uma coisa? Não é só dentro da obra. Hoje a obra é mais. Os caídos da obra são piores do que os de fora. Porque eles rejeitaram uma grande salvação. Os irmãos querem ver
Pega uma relação hoje de marginais aí, pega a relação. A maioria tem Jeremias, Isaías, Oséias, Ezequiel, Daniel, Joabe, tudo nome bíblico, de filhos de crentes caídos. E são os piores. São os piores. Eu estou falando assim, que nós somos pastores, alguns vão ser pastores, por certo, são obreiros. Um momento Deus trará alguns obreiros para nos substituir até melhor do que nós somos, porque nós já estão aprendendo muita coisa que nós não sabíamos, mas muitos estão inteirados. Então nós estamos mostrando o seguinte, nós estamos mostrando de que Deus não precisa em si do homem, daquilo que o homem acha que Deus está precisando. Então ele faz tudo, toda a macaquice possível para Deus usá-lo, para ele dizer que está sendo usado por Deus. Ele faz tudo que ele pode. Ele bota uma roupa, ele bota um uniforme, ele faz misura, ele faz gesto, a voz dele, ele muda, está entendendo? Ele muda para dizer que ele é santo, ele arruma a barba desse tamanho para dizer que é Jesus, bota um torniquete na cabeça para dizer que ele está muito abençoado, está entendendo? Enfia uma roupa com um monte de enfeite, não é? E as pessoas às vezes que nem têm isso, mas querem aparecer. Então, vão aparecer agora, eu tenho que ir para a televisão, aí eu boto o rosto todo maquiado, e tenho que fazer plástica. Eu preciso fazer umas 10 plásticas. Mas a verdade é essa. Uma que eu gostaria de fazer, eu tenho falado com todo mundo, é tirar isso aqui, ó, esse papo aqui, que é difícil fechar a camisa. Eu outro dia fechei a camisa com o papo. Não fechava de jeito nenhum. Eu não faço a plástica com medo deles, porque eles enfiam um negócio na sua garganta, você não sabe se vai voltar, entendeu? É por isso que eu não faço. Bota o cabelo um dia é frufru, outro dia é pompom, outro dia é plim-plim, e vai assim, entendeu? Para ficar bonito, arranjar uma namorada. Meus irmãos, nós temos que entender e fazer uma diferença fundamental da nossa posição. A religião é bom, é uma coisa boa, é um engano, é a forma que você tem de enganar a si próprio, é um depósito de almas enganadas. O bom religioso, ele faz tudo que a religião manda, embora ele não precise ir para o céu, ele não faz questão de ir para o céu, ele faz questão de fazer o que a religião manda, mesmo que ele vá para o inferno, não há problema nenhum. Esse é o bom religioso. Ele não tem uma experiência com Deus. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, tudo que ele queria, e ele encerra o seu ministério, mostrando as falhas do passado lá de Israel, e colocando tudo de novo. O tanque de Betesda, o paralítico estava no tanque de Betesda. Qual foi o problema do paralítico? O paralítico estava lá uma temporada, lá no poço, e Jesus chegou e disse: você quer ser curado? Mostrando a situação de um povo que não tinha mais solução. O poço ia fechar, nunca mais Jesus ia passar ali. O profético estava acabado ali, porque o profeta, que era Jesus, era o responsável por toda a profecia. Senão esse poço está encerrado, vamos encerrar aqui com o paralítico. Você quer ser curado? Não tem quem me bote lá embaixo, precisamos de sacrifício. É humano, era Israel que queria as coisas acontecessem com o esforço humano. Jesus não vai precisar disso. Não é preciso o esforço humano para Deus operar. A gente pega a tua cama e vai embora. E leva essa cama, porque pode vir outro aleijado ficar aqui, entendeu? Dormindo nessa cama. E quem sabe até quem não é aleijado ficar deitado aqui. Tem muito religioso assim. E Jesus mandou ele embora. Então, era Israel, é a situação de Israel. Mas é a situação nossa, é a situação do mundo hoje. O mundo quer ver aquilo que é palpável.
A religião ela pende para isso. Então, nossa preocupação, meus irmãos, é entender esses objetivos todos. 1000 anos, um fracasso, um governo que se instituiu aqui, se institucionalizou, misturado com religião, veio aquele período medieval, aquele negócio todo, uma mistura de política com religião, terminou a política dos governos, dos impérios, se acaba e fica o império da política. A política do império se acaba e fica o império da política dentro da religião. Então, a religião comandando tudo e mandando um período negro, que foi o período negro da história. Já a obra do adversário, fazendo aqui um milênio, queria fazer aqui, antecipar o milênio, para mostrar que com a religião você vai consertar o mundo. O cristianismo vai consertar o mundo. Não vai, não é assim. A igreja tem sua participação, ela é sal da terra, ela é luz do mundo, mas ela não vai resolver o problema do mundo inteiro. Ela tem uma missão, ela vai cumprir a sua missão, e nós como igreja vamos fazer isso. Nós não estamos, e eu estava dizendo no começo, muitas vezes nós ficamos preocupados. O que é que nós vamos fazer? Nós temos muita coisa para fazer. E aí o Senhor nos diz assim, não, a obra é minha, deixa lá, tenha calma, faz aquilo que eu mando, e aquilo que a gente tem dito. Enquanto podemos, nós vamos manter, vamos pregar. O dia que disser que não é mais para fazer, quem quiser ir para o meio da rua, que não trabalhou aqui na época, e que ser mate, pode ser. E tem alguns até que escrevem, aí falando, fazendo medo dos outros, botando livros, e escrevendo que o evangelho tem que ser de pessoas que vão sofrer muito. Olha, não é comigo, hein? Não é, não conte comigo. Por favor, nem vem chorar lá em casa, porque não vai me encontrar. Eu vou fugir. Então, porque não pode, porque não podemos ser assim, nós temos que ser assim, porque Pedro e Paulo sofreram, Pedro morreu de cabeça para baixo. Aonde que eu vou querer isso para mim? Morrer de cabeça para baixo? De jeito nenhum. Já deitado, já vai ficar difícil quando mais de cabeça para baixo. Então veja que as pessoas fazem esse enxame, mas eles mesmos não querem não, sabia? Olha, nós não podemos... Temos que ser políticos, porque se nós formos políticos, nós não podemos, nós temos que sofrer e contra os homens, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas na hora de fazer o concurso, né, vai precisar, na hora de entrar numa repartição, ele tem que usar aquilo que ele tem que usar, mesmo meios que ele tem que fazer. Ele tem que fazer vestibular. Nós não estamos andando em cima de uma nuvem. Então, os argumentos que às vezes nós temos que rever e reparar para não sermos radicais com as coisas. Nós estamos vivendo, nós vamos continuar, o nosso trabalho é esse, e nós não estamos fazendo as coisas para sermos mártires, não. Nós estamos fazendo as coisas porque o Senhor está nos abençoando. Nós não somos esses corajosos todos, não. Um cidadão escreveu um livro lá veio me mostrar um livro lá nos Estados Unidos, lá na terra dos gringos, lá que nós estamos passando para eles. Que vai ter uma grande tribulação, e Nova York vai afundar, e não sei mais o quê. Eu digo, e tudo que, para fazer medo às pessoas. Medo. Eu digo, meu amigo, escuta uma coisa, você está botando esse livro por causa de quê? Não, porque para advertir. Escuta uma coisa, e você que escreveu isso aí, você é corajoso, por acaso? Isso aí, sou, não sei o quê. Escuta uma coisa, mas o que eu sei a seu respeito não é isso não, que você tem muito medo da sua mulher, não é? Se você tem medo da sua mulher, entendeu? Você vai enfrentar fuzil R15. Você vai enfrentar, entendeu? O camarada pegar cigarro e queimar você, dar 2 queimadinhas em você. Você vai gritar, você vai entregar o ouro todo, você vai fazer qualquer coisa. Rapaz, não fica botando medo das pessoas, não. Joga essa porcaria fora. Existe esse tipo de evangelho de terror,
Meus irmãos, há coisa mais difícil no mundo, do que você se manter fiel ao Senhor. Eu pergunto, no trato, na palavra, no testemunho, há coisa mais difícil? Se houver, pode me dizer que eu quero saber. Não há nada mais difícil. O mundo hoje, você enfrentar carne, não há nada mais difícil. Todo mundo aqui é carne. E o poder do Espírito Santo é quem tem que dominar isso. Se não for, ele vai mesmo para a carne mesmo. Não tem jeito, nada. O leão está aí. Os oferecimentos estão aí. Meus irmãos, a igreja, a vitória da igreja é a luta. É a luta que ela trava contra o pecado. Agora vai enfrentar a carne, aonde que vai enfrentar? Onde é que ela vai enfrentar? Sangue, você está preso, não vai comer. Ele não corre, ele vai correr. Não é essa banda de brasileiro que chega lá na Copa e perde logo no primeiro jogo. Só quer saber de dinheiro. Então veja aqui. E tem desculpa para tudo. Vejam só, meus irmãos, nós temos que aproveitar aquilo que Deus tem nos dado. Estamos aqui, no meio dos pássaros, a cigarra cantando, beleza, o verão chegou, está a hora da praia, não é isso, o biquíni, que maravilha, hein? Você precisava, sabe, tem um grupo aqui que precisava, sabe, ir para onde? Ser muçulmano, entendeu? Ser muçulmano, porque muçulmano não fuma, muçulmano não bebe, muçulmano não vai à praia, sabia? Vai se despir lá na praia. E nós temos muito crente que não, eu só posso botar, porque eu não posso botar, agora tem que usar roupa esporte, não sei mais o que. É isso mesmo, vai lá. Tomou uma surra, e não é pouco não, hein? É 50 chibatadas. 50 para começar. A começar. Isso é que é religião. Para mim, se eu não fosse crente, eu ia ser muçulmano. Entendeu? Porque esconder debaixo daquele negócio ali, ficar ali, é só para quem é religioso mesmo. Então Deus tem dado essa oportunidade, está todo mundo aqui, um de vermelho, outro de azul, outro de encarnado, outro, né? Outro faz a plástica, outro tira um pedaço aqui, outro que maravilha. Vai lá, vai fazer isso lá. Vai. Quem não sabia disso? Isso é que é religião, o resto é brincadeira. Vamos voltar. Vocês não estão satisfeitos com esse evangelho, não? Então não é isso, vai para lá. Aqui, avivamento, quem fez? O Espírito Santo, a obra do Espírito. Ela chegou ao topo, não, porque a turma não deixou. O avivamento foi o Espírito Santo, desceu, o Espírito Santo viu que gente não resolvia o problema, aí veio, Lutero aqui, daqui um pouco, 1530, a palavra aberta, os grandes avivamentos, mas cadê que chegou ao topo? Não chegou. Aí aquela confusão, não tinha governo, não tinha revelação, nada, um tomou um feudo aqui, outro pedaço para ali, outro dividiu para lá, outro dividiu para cá, resultado, ficou tudo mais ou menos, aqui os movimentos, o movimento pentecostal, e cá embaixo a tradição, que não diz para que veio, e continua aí, e daqui a pouco nós paramos aqui. Agora aqui nós só temos dois caminhos a seguir, ou é para cá, para baixo, para onde vem esse pessoal todo, ou nós vamos subir. Ou é a revelação, ou é corpo, ou é a razão, ou é a revelação. A razão é aqui, é com religião mesmo, é com a religião, ela vem preparadinha, a igreja vai subir, a religião vai continuar. Com que nome? Com o mesmo nome, o mesmo cristianismo, que nunca precisou do Espírito Santo para nada. Meus irmãos, nós temos que entender que a obra é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não moveu o seu coração, se você não teve uma experiência de um novo nascimento, não adiantou nada. Nada. Seu tempo está perdido. O que aconteceu com Israel? Agora eu vou passar aqui para Israel. Nós vamos aqui passar para Israel, que é o assunto que nós devemos chegar lá agora. Eu queria só mostrar mais aquele slide que eu passei para os irmãos da Rússia. E vou passar também para os irmãos lá do exterior, lá de Brasília também. Pode passar.
Aquele outro. Isso? Não, não é isso. Isso! Beleza, hein? Computador é uma beleza, hein? Olha aqui, ó. O mundo está isso aqui. É um corpo disperso. Um é da religião tal, outro é de não sei o quê. Um deve batizar com muita água. Então, é o Oceano Atlântico. Outro com pouca água. Então, pode ser qualquer poça. Outro diz, não, tem que beijar. Se não beijar, tem aquela, como os russos fazem, né? Aquela sulapa na boca do outro. Que miséria, hein? Vê se eu aguentava um troço desse. Terrível. Olha, tem que lavar pé, tem que botar véu. Véu, o camarada falou comigo, mandou escrever uma carta porque vocês não usam véu. Meu amigo, você está falando em véu, aquele filó, aquele trocinho, tudo, que eu achei buraquinho, aquilo é uma festa. Véu é a burca lá. Véu é aquilo que eu usava no passado. Você está muito enganado. Véu só fica os olhos de fora. Isso eu não quero para mim, nem para minha esposa, nem para ninguém. Nem você tem isso aí. Ele falar em beijo, eu digo, beijo, esse beijo que você está falando, rapaz. Que é isso, rapaz? Esse negócio para passar HIV, todo tipo de sapinho. Você está doido, rapaz. Não existe mais isso, não. Isso só existe entre esses camaradas aí que não tem, já está tudo contaminado, então é um ajudando o outro a morrer mais depressa. Não tem esse negócio não, essa beijação. Com a minha mulher eu não quero ninguém beijando, tá bem? A minha eu não quero não, às vezes eu permito que são irmãos, né? São servos de Deus e carinho, atenção, está tudo bem. Mas se ficar assim exposto, não, se ela fosse mais nova, não deixava de jeito nenhum. Tem ciúme, né? O que há? Então veja aqui. Corpo disperso. Isso é o cristianismo que está aí. É corpo. Um corpo está disperso. Eu falei com eles, vocês têm duas soluções. Ou vocês passam direto isso aqui e tomam parte e se integram nesse momento, ou vocês vão cair nos movimentos aqui. É fácil cair nos movimentos. Eles que já conheceram o Evangelho, já tiveram uma experiência, outros que estão entrando. É possível até que do movimento, desse abismo onde tem tantas coisas que se reprova hoje, prenderam os líderes. E então, ele maquiou não sei mais o que, carregou uma bolsa não sei para onde. Esse tipo de coisa, o outro casou uma terceira, e lá vai. Esse tipo de movimento, onde o sujeito é um franco atirador, onde ele responde por tudo, quer dizer, então, toda a movimentação é com ele tudo está no nome dele, aí o negócio fica difícil. Então é um movimento, ele cai, às vezes, tem coisas boas, mas o movimento em si, ele distrai o homem para os objetivos do momento. Qual é o objetivo? É preparar a igreja como corpo para subir. Então, não é o franco atirador, não é um elemento que está lá, que não tem disciplina, não tem nada. Nós temos os casos daqueles líderes americanos, né, com 5 milhões de audiência, caíram. Uma situação terrível. Tudo quanto foi jornal do mundo inteiro. Nós tínhamos um irmão que gravava aquilo e levava para a fábrica dele. Chamamos o irmão, meu irmão, você está passando aquilo? Porque com a benção, resultado. Quebrou a fábrica logo. Caíram os camaradas lá, a fábrica quebrou do lado de cá. Porque as pessoas, uma cerca podre. Nós temos uma palavra, nós estamos vivendo isso. Se nós vivemos um pouco daquilo que o Espírito Santo tem nos colocado à disposição, nós vamos chegar lá. E não temos outro caminho. Então veja, mostrando para os irmãos da União Soviética, isso aqui é o Evangelho disperso. Nós só temos uma coisa, é corpo agora. Só temos uma mensagem, é corpo. Sem a revelação, o homem cai aqui, ó. Movimento, religião. Agora, quando ele entra na revelação, é um revelado. Ele entra no corpo e ele está pronto para a saída. E eu falei para os irmãos, tenho mostrado aos irmãos,
mostrado o que é corpo. É a grande mensagem que nós temos para o mundo. E às vezes eu fico pensando, nós estamos pregando isso para os russos e os brasileiros aqui, na carne. Né? Eles confundem carne com corpo. As pessoas não sabem o que é carne. Um junta um bolo de carne com corpo. Carne é uma coisa. O corpo, ele é gerado interiormente. Uma célula produz outra célula. A mesma genética. Então ela transmite a outra célula os mesmos caracteres dela. Então esse é o corpo que está sendo criado. Não juntar um bolo de carne, prendeu aqui, botou a cara de um, botou de lado, tirou o coração do outro, botou para cá, tirou os rins, botou do outro lado, trocou de rim. Então, o corpo é corpo. Então, é aquilo que está gerado interiormente. A célula, ela faz a sua multiplicação. A célula que produz saliva, ela não produz cera de ouvido, ela só produz saliva. Ela não pode botar a célula da parótida dentro do ouvido, porque senão ele vai ficar toda hora cuspindo pelo ouvido. Então, o corpo é uma estrutura, é um organismo perfeito, é algo extraordinário, é divino, é maravilhoso. Não é simplesmente um amontoado de coisas. Você pega um cérebro, no seu funcionamento, você tocou numa parte qualquer, você dá um problema no movimento, na sensibilidade. O cérebro é como se você pegasse um computador, uma placa de computador dessas grandes, e você querer mexer na fiação, troca isso aqui, bota para cá, bota isso aqui, bota para lá. Daqui a pouco o computador está doidinho, igual a você. Então, as pessoas não sabem o que é corpo, elas não sabem que nós estamos vivendo essa hora, a nossa preocupação, seminário, ministério, o que está sendo ensinado é exatamente isso, é uma unificação, é uma unidade, o corpo é uma unidade, e nós estamos pregando isso, não estamos querendo que as pessoas que estão dispersas venham para cá, porque o corpo não é meu, o corpo é do Senhor, o corpo é de Cristo, e a igreja que vai ser arrebatada é corpo. Toda a operação do Espírito Santo é corpo, preparar o corpo, porque é a noiva, desde o começo, então, ele vem nessa luta, e nós fizemos uma única coisa. Aí, vocês, a igreja Maranata se acha melhor do que os outros. Olha, é um engano puro, nós não achamos melhor, pelo contrário, nós achamos até que nós somos os piores, porque o Senhor nos deu tantas bênçãos que só para gente muito ruim, para poder consertar. E outra coisa mais, não nos consideramos os donos da verdade, só não queremos mudar a verdade, só isso. Nós só não queremos mudar a verdade, nós não somos os donos, mas nós não queremos que a verdade seja mudada, só isso. Toda a nossa preocupação tem sido essa. Isso incomoda, mas incomoda muito, incomoda muito. Então, mostrando esses aspectos aqui, meus irmãos, para mostrar a doutrina que nós estamos nela. Vamos só abrir o texto da palavra do Senhor, no livro de Crônicas, 1 Crônicas 13, 3. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3. É isso? Será que é isso? Vamos ver. 13, 3. Isso. 13, 3. Comigo, hein? Os irmãos, onde estiverem, em videoconferência, abram o texto e vamos ler em conjunto. Todos os irmãos, aqui, 1 Crônicas 13, 3, comigo. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Meus irmãos, a tendência da religião, do religioso, do homem em si, é mudar as coisas. À medida que ele cria o ídolo, por que ele cria o ídolo? Ele cria o ídolo porque ele passa a ser criador. E o ídolo passa a ser o elemento da criação dele. Ele cria o ídolo, então o ídolo automaticamente é o Deus que tem que ficar debaixo do pé. Que cor você quer o ídolo? Não, eu quero uma cor amarronzada.
Então você bota a cor marrom, que é a coisa. Não, eu quero botar alaranjada. Não, eu quero botar da cor de gente. Eu quero botar branco, eu quero botar preto, eu quero botar... Então você escolhe o ídolo como você quer. Porque aquele ídolo você está criando. Tudo que se levanta no mundo, na concepção humana, quando você fala ciência, o camarada diz assim, a ciência é o grande motivo da existência do homem. Então, a criação, tudo que existe aí, as flores, as coisas que estão aí, tudo foi a evolução. Quando ele fala que foi a evolução, ele passa a ser o Deus que ensina como se cria as coisas. Deus criou, mas ele cometeu falhas gravíssimas. Porque quando ele criou a abelha, ele devia ter tirado o ferrão. Aí ninguém ia ter mel, porque todo mundo metia a mão no abelheiro e acabava com tudo, comia o mel e acabou-se a abelha. Mas ele ia ter o ferrão exatamente para dizer assim, olha, eu estou aqui, isso me pertence, não põe a mão, tá bom? Então, veja que devia ter criado o marimbondo. Para que marimbondo? Eu, se fosse criar, eu não criaria marimbondo. E eu, se fosse criar, não criava homem de jeito nenhum. Eu. Só mulher, que dá menos trabalho. Só que a briga ia ser muito grande, né? Porque mulher não gosta de mulher não, sabia? Elas brigam, pode ver, nora com sogra, mas não se dá de jeito nenhum. Às vezes mãe com filha também. Elas gostam do filho. Né? Não estou falando assim, né? Às vezes nem é sempre assim, mas é mais ou menos assim, né? Como elas não estão aqui, então, tem algumas, né? Os pobres estão aí, sofrendo. Mas vejam aqui, o indivíduo, então, ele acha que, então, porque, mas se escuta uma coisa, e como é que nasceu esse móvel aqui? Muito simples. Isso aqui foi uma árvore, um tronco, deu um trovão há 2 bilhões de anos. Esses 2 bilhões de anos, ficou difícil para você raciocinar, né? Você tem só 30 anos, 40, 50, quando vai um pouquinho mais, está mais para lá do que para cá, aí você nem vai cuidar mais disso, né? 2 bilhões de anos. Aí aqueles trovões pegaram a árvore e ela caiu, aquele tronco veio rolando e bateu em cima de uma pedra que tinha pontas agudas de ferro. E aquilo, ela veio, e daí um pouco ela foi escorregando pela água que foi trazendo, ela já veio toda lixada e caiu em cima de um pé, né, aquele negócio que o índio pinta, urucum, e ficou tudo vermelho aqui. Ai, entendeu? Que explicação. Aí o camarada diz lá, você sabe que tem razão? O bobo, né? Eu nunca tinha pensado que o urucum era tão bom para fazer isso. Aí eu explico, está explicado. Quer mais explicação do que isso? Não precisa. Então o homem, ele quer fazer isso. E ele faz isso na religião também. Ele faz a mesma coisa na religião. Ele não está satisfeito com Deus, porque afinal de contas, ele é santo também. Ele fala fininho, mansinho, pelo nariz, ele faz gesto, ele vira para lá, ele vira para cá, faz misura, e para as pessoas olharem assim, que santo homem, imagine eu aqui me fazendo de santo, hein? Que gracinha, né? Uma idade dessa já pronto para ir embora, a ficar nessa, né? Para depois deixar meu nome aí. Eu quero saber de meu nome, se ele vai ficar. Eu prefiro uma mosca viva do que um leão morto. Não é? Você tem que ser mosca para viver. Quero ser mosca. Acabou. Não, você vai ser um leão morto. Aonde? Fica para lá. Não é? Mas as coisas são assim. As pessoas vivem dessas tolices, dessas bobagens.
Mas o homem quer ser Deus. Quando o Senhor mandou o povo de Israel para a terra, ele gerenciava o povo de que forma? Tirou do Egito e começou a gerenciar o povo. Água da rocha, cordoniz, maná, as instruções de noite, a nuvem de fogo de dia, a nuvem para abrandar o sol. Então, era a forma como Deus se revelava. Depois de um certo momento, quando o povo estava para entrar na terra, aí ele institui a arca. Aqueles objetos todos, aqueles elementos todos que tinham sido usados para conscientizar o povo de que Deus estava com eles, os milagres todos, as maravilhas todas, ele deixou de lado e mandou colocar aquilo numa arca. O povo vai entrar na terra. Aí vem a orientação para a entrada na terra. 3 dias, a arca vai na frente. Vocês vão entrar por um caminho que vocês nunca antes conheceram, mas vai na frente a arca. 3 dias, morte e ressurreição. Aí começa a revelação, não é? O Jordão estava em cheias. O povo não podia se dispersar, tinha que estar todo junto, corpo. Vai passar o Jordão, todo mundo junto. Não vai passar por lá, outro vai passar por lá, nada disso. A arca vai na frente, o Jordão vai se abrir e o povo vai passar. Lá adiante, então, o que vai acontecer? A arca chega e é colocada em Siló. Profeta, sacerdote, família sacerdotal, vai cuidar da arca. Abandonaram a arca. Então, a manifestação de Deus ali não tinha valor nenhum mais para eles. Eles começaram a trocar aquilo, a presença de Deus na arca, que era sagrada. Eles começaram a trocar por religião. Daqui um pouco, o filisteu deu uma investida, pegou a arca, levou para lá. Aí, o que aconteceu? Israel derrotado, aquela situação toda ridícula, que ficou o povo, o sofrimento, o menino, um dos filhos de Eli, a mulher dele teve uma criança, botou o nome lá, a criança que nasceu, naquele momento, quando veio a notícia que o pai tinha morrido, que tinha acontecido, botou Icabode, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Meus irmãos, a partir dali, agora vai entrar um reino, vai entrar o reino, vai entrar Saul. A arca, os filisteus trouxeram a arca. Ela foi para a casa de Abinadab. E Abinadab ela ficou 40 anos. Lá, Saul governou o tempo inteiro sem a arca. As pessoas dizem assim, mas por que Saul caiu? Por que Saul não tão bonito? Saul profetizou, Saul fez, Saul foi ungido, Saul... Muito simples. Ele esqueceu de um compromisso. Ele esqueceu que Deus tinha feito um pacto. Deus não abandona o homem. Deus tem um pacto. O pacto é que é violado pelo homem. A nossa preocupação, quando conhecemos essa obra, foi não violar o pacto. Nós sabemos disso, nós entendemos disso. Aí um pouco, a arca, Saul abandonou para lá, deixou para lá 40 anos. Davi entra no governo e diz, não, vamos buscar, vamos tirar a arca, vamos levar para o lugar. Ela passou um período de 20 e poucos ou 30 dias na casa de Obed-Edom, ali. Na primeira, 40 anos. Ninguém ficou sabendo nada. Na transferência depois de Obed-Edom, para onde? Aí Davi diz assim, não, nós vamos botar a arca num lugar seguro. Ela não pode ficar de casa em casa, vamos preparar um lugar para a arca. Então resolveram retirar a arca. Agora Davi raciocinou, tudo bem, vamos pegar. Mandou botar em cima de bois, aquele negócio todo, um carro de boi, vamos tirar.
Começou sem saber, na verdade, com que ele estava lidando. Meus irmãos, agora eu vou fazer uma aplicação. Quando nós viemos para essa obra, nós não sabíamos com que estávamos lidando, não. Nós não sabíamos que nós estávamos lidando com uma coisa muito séria, não. Não sabíamos, não. Nós pensávamos, como muitos pensaram, que a palavra era qualquer coisa que você dissesse, estava bom, era um estudo que você fazia ali dentro de um livro que você comprava, era meia dúzia de palavras que você dizia para as pessoas, era uma religião que você ia, administrar os bens, você se valer deles ali, quem sabe, amanhã se você precisar. Um negócio assim, era tudo, alguns pensavam assim. Alguns queriam liderança para ficar com dinheiro, para manobrar, para ser forte, para ser poderoso. Era isso que estava na cabeça deles lá. Aí quando a arca foi trazida, Davi não tinha noção do que era, na verdade, a arca. Aí a arca vem sendo trazida. Quando o carro tombou, deu uma tombada, Uzá meteu a mão para a arca não cair. Caiu fulminado. Aí Davi disse, mas que negócio é esse? Agora Davi, que história é essa? Não estou entendendo. Uzá, filho do sacerdote, a arca teve na casa dele, guardou 40 anos. Ficou na casa dele 40 anos, mas ele não sabia o valor. Ele não foi ensinado a usar, o pai não ensinou a ele que aquilo dali era um elemento, era um objeto, era algo muito especial, era um compromisso, era uma aliança que Deus tinha com um povo. Ele não aprendeu isso. E muitos não aprendem que nesta obra as coisas não são para brincadeira. E eu me lembro de todos aqueles que se levantaram contra essa obra. E eu vi o pior tipo de morte, assisti os piores tipos de morte. E eu não sabia porque aquilo acontecia. Eu não sabia porque o cidadão lá na Santa Casa morreu bichado, eu não sabia. Ele falava, os bichos saíam pela boca, o corpo todo. Eu não sabia, porque o outro foi pego no meio do mato, só os ossos, porque os urubus tinham comido ele todo. Eu não sabia porque uma menina foi parar num necrotério, não tinha, estava na geladeira não sei quanto tempo, não tinha quem fosse buscar. Eu não sabia porque um cidadão entrou no meio, numa curva, entrou com um carro e tudo, e perdeu a família toda. Eu não sabia por quê. Eu não sabia porque outros mais outros caíram, e nós não sabíamos por quê. Por quê, meu Deus, que história é essa? Que situação é essa? Nós já temos pouca gente, e ainda essa situação, eu não sabia. Mas o Espírito Santo foi nos mostrando porque as coisas iam acontecendo. E elas iam acontecendo, e cada vez, olha, vamos ter cuidado. Você está mudando a palavra aqui. Olha, você está trazendo coisas que não é da parte do Senhor. Olha, isso aí não é revelação. A palavra aqui não é essa, não. Ele trazia tradição, e fazia aqueles livros, aqueles negócios. Espera aí, isso não dá. Isso aí não dá, isso é muito. Isso não encaixa na obra. Nós nem sabíamos muito bem, mas o temor, dom espiritual, nós vimos o cidadão entregando um dom. Olha, o prefeito vai ser eleito aqui, o último colocado. Espalhou para todo mundo um movimento de renovação aqui no estado de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. Não vou dizer o nome que todo mundo conhece, é Mantena. Mas veja aqui, o outro, para ajudar a curiosidade, né? Aí chegava na casa, o Senhor me revelou que vai nascer um menino homem. Naquela época não tinha, né, ultrassom, aquelas coisas todas, esses recursos. Então, nascia uma menina. Mas nasceu, mostrou que vai ser um santo do Senhor. A criança sadia nascia com problema. O Senhor revelou que é para você casar com fulano. Aí o negócio dava um problema. No outro dia, depois do casamento, estava aquela confusão.
Meus irmãos, nós aprendemos sofrendo, viu? O que o Davi viu lá com Uzá foi falta de temor. Que a religião não ensina temor. Ela não ensina temor, não. Ela não ensina isso que eu estou falando aqui. Tem muita gente com medo do que eu estou dizendo. Não tem problema nenhum, não. Se isso virar temor, tá bom. Mas olha, ninguém faz isso que nós estamos fazendo aqui, não. Se o camarada fizer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, dizendo o que dissemos ontem e tudo isso, no outro dia ele está do lado de fora. Meu tio, que eu não conheci pessoalmente, era um pastor de uma tradição do lado da minha mãe. Esse homem, em tempos passados, na época que nem existia, foi batizado com o Espírito Santo. A igreja dele, a denominação dele, tomou conhecimento. Ele foi pastor em Natal, no Rio Grande do Norte. O presbítero, o tesoureiro, ficou na incumbência de não dar nem um centavo a ele. Ele tinha 5 filhos. Um morreu de croup. Os outros 4 morreram juntamente com ele, tuberculose, por falta de comida, falta de alimento. Ele nunca abriu a boca. Nem para a família, nem para ninguém. A esposa, que era de uma família do Nordeste, lá chamada Carneiro Leão, família muito rica, lá, deserdou. Ela foi viver os últimos dias na casa da empregada dela. Quando eles procuraram essa mulher, fizeram um concílio depois, anos depois, para ajudá-la, e fizeram uma reunião, vamos ajudar aquela pessoa. Aí um levantou e disse, não, ela morreu a semana passada. Não, vamos ter uma ajuda aqui. Meus irmãos, nós conhecemos uma coisa que pouca gente conhece. Nós conhecemos. E nós estamos passando aqui para os irmãos exatamente aquilo que é a nossa realidade. Quando o Senhor nos chamou para essa obra, Ele colocou um tesouro nas nossas mãos. Ele nunca deixou de nos assistir. Moisés chegou para Josué e disse, Josué, passamos esse tempo todo, o Senhor nunca nos abandonou, a nossa roupa não envelheceu, os nossos sapatos não furaram, não faltou um instante, ninguém podia dizer que tinha morrido de fome. Deus não nos abandonou. E a mensagem que eu tenho para os irmãos hoje é essa: Deus nunca nos abandonou. Estamos vivemos as lutas das grandes vitórias, grandes batalhas. E elas vão continuar. Eu não quero enfrentá-las, mas o Espírito Santo de Deus vai nos dar vitória, como tem dado aqui. Cantamos muito esse corinho, é Deus quem nos tem dado a vitória, e Ele vai continuar. Nós não estamos confiados em homens, não. Nós olhamos para eles, eles olham para nós, mas nós estamos confiados no Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A nossa palavra, meus irmãos, é essa aqui. Davi não sabia, ele não sabia que ali dentro da arca haviam coisas preciosas. O que tinha dentro da arca? Primeiro, a arca era uma promessa. Primeiro, a arca era um compromisso de Deus com o povo. Ele queria se revelar ali. A arca vai na frente. Onde a arca for, vocês vão seguir. Vocês vão andar por um caminho que nunca antes passastes. Mas a arca é que vai vos conduzir. E na verdade, o homem deixou de lado a arca e as grandes lutas de Israel. Chegou o momento, agora de trazer a arca, e Davi não sabia o que fazer, quando viu usar daquele jeito. Outros quiseram ver o que tinha dos curiosos. 70 morreram de uma vez só, porque as coisas espirituais elas não são vistas com os olhos da carne, não. Quem olha com os olhos da carne, ele morre, ele não tem. Ele não sobrevive à curiosidade. Nessa obra não existe curiosos.
Nessa obra não existe pessoas que querem, eu quero milagre, eu quero sinal para simplesmente ter, eu quero ver anjo para simplesmente ver. Isso é para movimento, isso não é para nós não. Nós temos um compromisso. A arca está no nosso meio. O que tinha? Quem olhava de fora, a arca via o quê? Primeiro, era a presença do Pai. Era toda aquela caixa que continha os elementos ali dentro. Segundo, uma camada de ouro por cima, que era o propiciatório, a figura de Jesus, que se fez propício a nós. Terceiro, quem olhava de fora via o quê? Os querubins, a fé, a operação do Espírito Santo, a trindade presente ali. A trindade estava presente ali na arca, mas o povo de Israel, o governo, não sabia. Só foi saber quando viu o temor. Depois que Uzá morreu, diz que aí eles entenderam que não era boi, não era força humana que ia levar a arca. Havia uma recomendação profética de que a arca seria conduzida nos ombros pelos levitas e ninguém podia botar a mão porque havia uma recomendação. Meus irmãos, nós começamos a ver isso. Nós começamos a ver que as coisas do Senhor não eram de profissionais. Não eram os outros que iam carregar, nós é que íamos carregar. Mas carregar segundo a orientação do Senhor, as argolas de ouro estavam ali, a símbolo da união, no poder, da comunhão com o Senhor. As 4 argolas falavam exatamente dos evangelhos. Era a nossa base, nós não tínhamos para onde correr, nós não tínhamos teologia, nós não sabíamos nada. E nós tínhamos que andar por um caminho que jamais tínhamos andado anteriormente. Era uma longa caminhada. Nós tínhamos que entrar na terra, nós tínhamos que possuir a terra. De longe, nós tínhamos já visto, eram sinais de longe. A terra que manava leite e mel, das romeiras, das parreiras, das murteiras, das oliveiras. Era a terra que traria para nós aquilo que nós precisávamos. Estávamos num deserto e nós tínhamos que passar a possuir a terra. Era preciso mudar a mentalidade. Moisés ficou para trás. Lá de Pisga, ele divisava a terra nova. E a recomendação a Josué: ser forte, ser forte. Como o Senhor nos trouxe até aqui, você também chegará, possuirá a terra. Os covardes ficaram, mas os valentes entraram na terra. Essa obra é de valentes, essa obra não é de covarde não, essa obra não é daqueles que querem se aparecer, não é daqueles que se levantam contra o Espírito Santo, para dizer o que o Espírito Santo tem que fazer, que se levantam contra o governo, que se levantam contra a sua própria unção. Essa obra não é desse não, essa obra é para valentes. É o homem que está na luta, ele está ali, mas ele sabe que não tem outro lugar para ir. Não há outra terra, não há outra pátria, não há outra nação. Não temos para onde ir, estamos cercados. O Jordão ficou para trás, a bênção do mergulho do Espírito Santo agora é a vitória sobre os inimigos. É a vitória de Caleb. Sou homem, 80 anos de idade, sou homem com vigor ainda, para entrar, para sair, para lutar das montanhas, os lugares mais difíceis. Nessa obra ninguém está escolhendo lugares especiais para trabalhar. Aonde está a obra? Para lá iremos. Quando o Senhor nos falou que iríamos para lugares distantes, nunca pensamos em sair de casa. Eu não gosto de sair de casa, ninguém gosta. Quem que gosta de avião? Só quem vai pela primeira vez. Não mais com esse negócio que tem aí agora. Crise nos aeroportos. Vê se eu vou ficar rodando de avião para passear de avião, vai comer aquela comida gostosa que eles dão, aquela caixinha com 2 pedaços de chocolate, que eu não gosto daquilo, tenho vontade de jogar em cima do dono da empresa. Entendeu? Meus irmãos, mas vamos. É para onde? É para pegar o ônibus, estamos no ônibus. Não é para saltar do ônibus, vamos saltar do ônibus. É para ir de carro, vamos de carro. Não tem esse negócio.
A nossa vida é essa. Nós não temos outra. Não há outro caminho. A arca vai na frente. O que é que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca era a vara, simbolizando o quê? Governo do Espírito Santo. O Espírito Santo. As tábuas, simbolizando o quê? A palavra, o Pai. E outro elemento, maná, falava de quem? Jesus, o pão da vida. Por dentro, por fora, era a glória. Por dentro, outra vez, a glória do Todo-Poderoso. O que é que ela representava? Aquilo que representa para nós: mistério, temor e glória. Onde é que estava o mistério? Onde é que estava o mistério? Estava com quem? Com o Espírito Santo. O temor de quem? Do temor do Pai. E a glória do Filho. Essa é a arca que nos conduz. Por fora e por dentro. 40 anos ela ficou na tradição. 40 anos. Ela ficou à disposição. Ela está à disposição. Ela está à disposição da religião. Ela está à disposição. Mas Saul não se interessou por ela. Foi ungido, foi ungido. Quantos anos? 40 anos. Lá em Brasília nós tivemos um que tinha quase 40 anos. E negou a unção. Da pior maneira que você pode imaginar. E vejam só. E qualquer um pode fazer isso. E ter o direito de fazer. Só que não pode permanecer no nosso meio. Porque o governo do Espírito Santo não é o governo do homem. Porque no governo, inclusive, o Senhor revelou. Essa vida voltará aqui, onde vocês estão, puxando trapos, não será recebido pelo meu povo. Não será. Ele não tem mais lugar. E já está dado o recado. Que eu tenho certeza que ele tem muitos amigos ali. Lá em Brasília. Está dado o recado. Meus irmãos, aqueles que abandonou a Igreja Cristã Maranata, não tem problema nenhum. Mas aqueles que abandonam a obra do Espírito, se ela está em outro lugar, você vai, pode ir. Vai ouvir a revelação lá de Cantares, vai. Vai ouvir a revelação do Apocalipse, vai lá, vai lá. Vai ouvir uma igreja que não pede dinheiro a ninguém, vai lá, vai lá, vai lá. Vai para lá. E me diz onde é que ela está. Uma igreja que está há 37 anos, sem pedir um centavo a ninguém. E pode levantar aqui alguém que tenha sido abordado para pedir dinheiro. Pode levantar, daqui. Pode levantar, aqui, lá nos Estados Unidos também. Lá em Portugal também. Meus irmãos, não existe nada no mundo igual a essa obra. Ontem eu conversei com uma senhora, um cidadão, conheceu um parente nosso até, um pastor, lá nos Estados Unidos, ele da OEA, ele é um grande tradutor, esse cidadão, ele aqui em Vila Velha, de família de Vila Velha, está há 30 e tantos anos lá, é tradutor, essa coisa toda, me procurou, ele é casado com uma americana, e ele queria conhecer a obra, queria que eu falasse alguma coisa, que ele ouviu falar, queria saber o que era isso. Eu disse, olha, nós resumimos as coisas simplesmente. O pastor não é remunerado, nós não fazemos levantamento de ofertas. Aí ela parou assim, olhou para mim e disse, olha, ela é americana, mas fala bem o português já, não é casado com um brasileiro. Eu disse, a senhora é americana? Ah, sou americana. Eu disse, olha, o senhor não precisava falar mais nada. Não precisava falar mais nada. Eu nunca ouvi falar isso, que existisse igreja igual a essa. Mas muitos não dão valor. Muitos não dão valor. Sabe por quê? Porque eles não dão valor à arca. Eles querem olhar por cima.
Eles querem botar a mão na arca. Não ponha não, hein? Não ponha a mão. Aqueles que quiseram mudar a mensagem da obra, aqueles que quiseram tentar mudar, caíram. As famílias são dispersas, os lares destruídos, por causa da sabedoria. Meus irmãos, nós vamos parar aqui. 40 anos e eles não buscaram a arca. O mistério, temor e a glória. Essa obra é uma obra de mistério. Por quê? Onde é que está o mistério? Está dentro do corpo. É o Espírito Santo. Quem conhece o sangue é um mistério. Eu não estou vendo esse mistério. Eu sei que ele está no seu corpo humano, mas eu não estou vendo. O mistério do Espírito Santo operando na igreja. Eu não estou vendo, mas ele está operando. À medida que ele está revelando, à medida que ele está nos conduzindo, à medida que ele está trazendo as vidas, é o grande mistério. E uma coisa nós temos que dizer, aquilo que eu disse para os irmãos lá na União Soviética. Quando eu digo União Soviética, aqueles países todos. Perguntaram, o que é que vocês têm para dizer? Só temos uma coisa para dizer. É que a nossa preocupação é não atrapalhar essa obra. Só isso. Hoje no Brasil, a preocupação do governo da obra é não atrapalhar o Espírito Santo, porque o homem já fez tudo o que podia fazer para atrapalhar. Tudo. E nós queremos. E um disse em uma ocasião, eu prefiro morrer do que atrapalhar essa obra. Ele morreu mesmo. Morreu mesmo. Porque ele quis atrapalhar a obra. Ele antes disse, eu prefiro morrer do que atrapalhar essa obra. E eu prefiro viver para continuar nessa obra. Meus irmãos, não há outro bem. Não há outro caminho. O caminho da passagem do Jordão é esse. A arca vai na frente. A aliança do Senhor para conosco. Foi aquilo que disse Moisés. Há muita terra para possuir. Há muita terra para possuir. Há muito o que fazer. Nós estamos mostrando ao nosso povo, aos nossos jovens, falando aos pastores que levem os jovens à presença do Senhor. Por oração, para eles não estarem nesses metidos aí, embriaguez, essas doutrinas malignas que estão surgindo aí, com o nome de cristianismo, para cauterizar a mente, destruir vidas preciosas. E tem destruído, porque nós estamos vivendo das duas maiores derrotas, desgraças que estão dentro do cristianismo. É a apostasia. E a outra? Heresia. As heresias estão aí. A heresia não é de revelação. Revelação não tem lugar para heresia. E quem tem revelação, não tem lugar para apostasia. A apostasia são os dois elementos que fazem parte integrante e vão fortalecer o último governo humano, que é o governo do anticristo. Ele vai estar montado, já está montado nisso, só que a figura dele, real, será patente e evidente. Podemos parar? Mas não podemos deixar de dizer isso aqui aos irmãos hoje. Nós estamos num 7º período, alguns são obreiros novos, outros são pastores já antigos. Nós temos irmãos que vieram de longe, nós temos irmãos aqui de Amapá, nós temos irmãos aqui do Amazonas, nós temos irmãos aqui do Pará, nós temos irmãos de Tocantins, nós temos irmãos de todo esse Brasil, que é mais, podiam até dizer assim, são estrangeiros, de tão longe que eles são. Hein? Acre, está aí um coronel do exército aqui, do Acre. Meus irmãos, nós somos um povo abençoado. Deus tem nos abençoado. Deus não tem nos abandonado. As lutas, elas se levantam, mas para fortalecimento do povo. Nós tivemos uma região, tivemos uma luta, o Senhor me disse, há uns 5 anos atrás, a minha obra naquela região acabou.
Olha, e uma luta para reconquistar a terra. Luta para reconquistar a terra. Hoje nós começamos a divisar uma coisa nova. Está surgindo algo novo. Mas o adversário não está satisfeito, não. Ele quer substituir o poder do sangue de Jesus pelo óleo, pelo pedaço de pau, o barro lá de não sei de onde, pela pedra lá do Jordão, pela água de Jericó. Ele quer substituir. Ele quer substituir o corpo por ajuntamento, por carne, por religião. Não existe isso. Não existe isso. O texto aqui fala com clareza. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no tempo de Saul. Saul ficou para trás. Saul vai acabar com a pitonisa, com o comunismo, com isso tudo mesmo. É isso aí. E com esse pessoal todo de movimento também, que não tem discernimento. Eu não estou dizendo todos. Naturalmente o Senhor trará para a sua, para a sua casa, para a sua obra, aqueles que hão de se salvar. Isso aí ele fará. Não tem dúvida nenhuma. Mas nós temos que lembrar que não é a nossa posição, não é a nossa mudança para esses lugares que vai convencer o Espírito Santo da verdade. É o contrário. É o Espírito Santo quem nos convence da verdade. Não confunda uma coisa com outra. Você teve uma experiência com o Senhor, continue, abra seu coração, vale a pena entregar a sua vida ao Senhor. A passagem está aí. Não toque daquilo que é do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo. Não põe a mão. Não faça o que Uzá fez. Tinha experiência, a arca ficou na casa dele 40 anos, a religião está aí. Quer tocar na obra, quer tocar no governo, quer tocar, e muitos dentro aqui, são os piores. Mas olha, deixamos essa palavra para os nossos irmãos. Vamos iniciar um novo ano, dentro de alguns dias. Saia daqui alegre por ter ouvido a verdade, embora que você não queira, ainda que você amanhã mude de ideia, não há problema nenhum, mas a responsabilidade está diante de cada um aqui. De pé. Vem, visita a tua igreja.
Jesus. Algumas visões ainda de pé. O Senhor deu uma visão e aqui no local do púlpito era posto um veículo de resgate. 7 anjos saíam deste veículo e começavam a ministrar o resgate de um corpo. Interessante que durante todo o período acontecia também da parte do Senhor uma operação na mente e nos pensamentos de todos que estão assistindo esta aula. Pastor Kennedy, posso? Não, eu quero o pastor Paul Goodman. Outra visão? Para ver a sua apostólica, pastor Paul Goodman. Tem mais visão? Por favor, rapidinho. Os irmãos já que têm dons, já vêm aqui para frente, já vão entregando. Pode entregar. Eu via que nós estávamos enfileirados como um grande exército. E nós já estávamos assim a poucos metros de uma travessia, porque à nossa frente havia assim uma grande terra para nós conquistarmos. Eu via que a terra era uma terra muito farta, muito abundante, uma terra muito rica. E nós já estávamos preparados para entrarmos nesta terra. Mas havia um segredo. Nós havíamos sido orientados que a nossa vitória, ela seria certa à medida que nós fôssemos fiéis à estratégia, às orientações que nós havíamos recebido. Todos nós tínhamos a mesma palavra, a mesma orientação, a mesma estratégia, e nós já estávamos prontos para entrar nesta terra que eu sabia que era muito farta, seria uma grande conquista para todos nós. O Senhor mostrava em uma visão um grande toque de trombeta. No momento que o toque, ouvia-se o toque, descia de colinas um grande exército das montanhas, formava um grande exército, e ele ficava de frente de um general. E esse general, ele fazia um movimento com a cabeça. Aqui em Boston. E quando ele movimentava a cabeça, o exército levantava uma espada. O exército ficava todo de prontidão com a espada na mão, na ordem da cabeça daquele general. E eu via na visão, eu sentia que ele iria dar outra ordem. E a próxima ordem era atacar. E eu vi que o exército estava todo pronto com a arma na mão. Eu vi um pai de família, era um homem simples, e ele saía com seus 5 filhos, caminhava, mas ele sempre fazia uma recomendação para os meninos: a água que vocês vão beber vai ser sempre dessa. Ele tinha um recipiente de couro, odre, sempre dessa, cantil. E os meninos saíam, passava a infância, adolescência, já eram homens maduros, os 40 anos, por aí, e todos eles fortes, muito fortes, e ele chegava assim no topo de um monte e mostrava a terra. Agora vocês vão possuir. E as árvores daquela área, na expressão, na visão, a expressão eram descomunais, de tamanho, e tudo ali era grande. E ele dizia para os filhos: agora podeis possuir. Glória a Jesus. O senhor deu uma visão durante essa aula. Havia um grande arado à nossa frente. E esse arado
nós tínhamos que colocar a mão nele. Também havia um grande campo, e o que nós sabíamos daquele campo é que ele era muito maior do que o campo que nós passamos por ele este ano. Eu via também que havia muitas pedras, e nós sabíamos que haveria dificuldades com aquele arado. Mas havia um anjo do Senhor que dizia: olha, não tire a mão do arado, eu sou convosco. É esse ano não, é um novo. É esse mesmo, pode ser esse mesmo. Meus irmãos, nós vamos participar mais de um louvor. Depois vamos ter uma oração, encerrando essa reunião. E a bênção apostólica pelo pastor Paul Goodman, de Boston. Louvor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Aleluia. Oh, deriai, sou, dremahas. Glória a Jesus. Deriai, sou. Ola Shomaracilama. Oh, deriai, sou. Meus servos, Deri sou, derehai, sou, tenho dremahas. falado Oh, drequeis. aos vossos corações Deriai, sou, dremahas. e tenho-vos concedido Drehai, sou, a drehai. grande herança, Oh, drequeis. a minha grande bênção. Deriai, sou, drehai. E assim, servos amados, Oh, dremahas. usai esta bênção, Deriai, sou. cuidai dessa herança, Oh, drequeis. e eu estarei Sou, drehai. fazendo prosperar Deriai, sou, dremahas. a minha obra. Oh, drehai. Muitos ainda Oh, drequeis. virão para a minha presença Drehai, sou. através Oh, drehai. das maravilhas, Deriai, sou, dremahas. através da minha glória Oh, presente drequeis. no meio de vós. Sou, drehai. E assim Deriai. retornai Oh, dremahas. com esta bênção, Oh, deriai, sou. com a assistência dos meus anjos, Oh, drequeis. e eu estarei convosco, Sou, drehai. vos preparando Deriai. para que no novo ano Oh, dremahas. vosso coração Sou, drehai. seja renovado Drehai. com a minha graça, Oh, Glória a drequeis. Jesus. a vossa fé Sou, drehai. seja Oh, fortalecida deriai, sou. e possais trilhar Sou, drehai. um caminho novo Oh, drequeis. na minha presença. Deriai, sou, dremahas. Glorificai meu nome, Oh, drehai. porque eu vos tenho abençoado. Sou, deriai, sou, Aleluia. dremahas. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Senhor, agora que o teu povo se prepara para a partida desse lugar, abre as estradas, livra os caminhos, tira os empecilhos da comunhão em todos os momentos dessa jornada de regresso. Abençoa os lares que aguardam os teus servos, igrejas, familiares, enfim, Senhor, que todos sejam abençoados e cheguem em paz ao seu destino. Que demos as boas notícias dos resultados desta nossa reunião contigo. Te louvamos, Senhor, pelos benefícios, por toda a tua bênção. E agora, levantamos um clamor pela vida daqueles que estão dependendo muito da tua assistência, da tua mão, daqueles que estão no leito, da enfermidade. Precisamos de uma ordem tua, Senhor. Alguns para se levantar, outros, ó Deus, para receberem a bênção da cura, da libertação, aquilo, Senhor Deus, que muitos almejam nessa hora. Que hoje, Senhor, o teu Espírito esteja visitando as igrejas, as tuas igrejas, e que as informações de salvação possam chegar aos nossos ouvidos como sons maravilhosos da grande harmonia daqueles que cantam as vitórias na terra celestial. Te adoramos, Senhor, por tudo e te bendizemos, Aleluia. suplicando uma bênção por aquela irmã que está em coma. Ó Deus, é nossa irmã, não sabemos o teu propósito, mas já te agradecemos por tudo que tu vais fazer e Aleluia. por tudo que tu podes fazer pela sua vida. Tudo é possível, ó Deus, em todas as coisas, mas tudo está também em tuas mãos. Agradecemos a bênção que tens dado ao Jairo, pastor Jairo, o sustento ao pastor Dodi, enfim, dá-nos um final de ano abençoado. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.